E aí pessoal, tudo bem? Professor Wanderlei mais uma vez com vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema muito abordado dentro das artes, que é o construtivismo, né? Como o próprio nome diz, o construtivismo ele consiste em obter arte a partir de construções de ideias novas, né? Sem os artistas terem resquícios de outras manifestações artísticas. Então, o construtivismo ele teve esse ideal, né? Ele teve essa preocupação, né? Então, os artistas construtivistas eles se basearam na construção de ideias, né, de obras a partir de suas resoluções, seus conceitos. E é nessa perspectiva, que hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo de artes, né? Então, espero que vocês possam aprender bastante, possam desenvolver as habilidades de vocês, certo? E nós vamos aprender muito, né, o conceito, as definições, os principais artistas, os principais pensamentos, enfim. Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, nós temos aí o construtivismo, as características e as manifestações. Bem, a primeira pergunta é onde e quando surgiu o construtivismo. Então, nós temos aí, em decorrência do futurismo italiano e do cubismo francês, nasce um movimento que traz o reflexo das alterações causadas pela Revolução Industrial na arte e na sociedade. Então, assim, o construtivismo ele foi meio que surgido, ele foi construído justamente na questão do futurismo italiano e do cubismo francês, ou seja, dessas duas correntes artísticas. Então, a fusão, né, dessas duas correntes artísticas fez com que surgisse esse movimento, né, essa arte. E justamente durante aquele período, na sociedade europeia, nos países europeus, a parte da Revolução Industrial, que a gente já viu em aulas passadas, a gente pôde observar que as mudanças na sociedade, nas mudanças de pensamento, nas mudanças filosóficas, e principalmente na Revolução Industrial, que a gente já abordou, né, que foi aquela revolução em que o trabalho das máquinas, esse trabalho foi meio que tomando conta da revolução, e o trabalho manual ele estava sendo meio que substituído. Então foi diante dessa situação, diante desse cenário, que surgiu o construtivismo, né? Ele surgiu durante o início do século XX, e ele aconteceu, esse construtivismo, entre 1913 e 1930 na Rússia, e provocou uma fissura com a arte que se caracteriza pela representação do real, buscando uma ideia de arte racional e científica, né? Então acontece isso. Então, essa busca da arte racional
né, da arte científica, fez com que o construtivismo ele se desenvolvesse. E daí então essa ideia de que essa busca pelo real, né, pela realidade nas suas obras, essa arte mais racional, essa arte mais voltada para a razão e para a ciência, né, porque ele fala assim, buscando uma arte racional e científica. Então a gente pode observar justamente nisso, a gente pode observar nessa parte do construtivismo. E todo esse cenário de mudanças que aconteciam na época, né, dentro da sociedade, principalmente na sociedade europeia, como eu já disse, ela fez com que o construtivismo ele começasse a ter formas, né? E mais precisamente na Rússia foi onde ele surgiu, né? Então, durante esse período entre 1913 e 1930 ele se desenvolveu de uma forma mais presente, né? Então ele surgiu a partir do futurismo italiano e do cubismo francês, como já foi dito, né? E ele foi reflexo justamente dessas alterações causadas pela Revolução Industrial, né? Pelo movimento da Revolução das Indústrias e, evidentemente, as mudanças sociais, né? As mudanças na sociedade durante esse período. Bem, e como se deu a contextualização na época, né? Então, de certo modo, podemos dizer que o surgimento do construtivismo ele esteve intimamente ligado às contradições políticas e sociais da primeira metade do século XX. Então, durante esse período, né, daqueles primeiros anos da primeira metade do século XX, sempre aconteceu durante esse período muitas manifestações, tanto no campo político como no campo social, né? Então, um pouco do contexto histórico, a sociedade europeia, alguns países europeus ainda estavam um pouco meio que dissociados, né? Porque as revoluções que aconteceram no final do século XIX para início do século XX fez com que a sociedade, né, os povos, né, a população de alguns países se manifestassem contra o regime político que alguns países adotavam, né? Então, teve aquela questão da Revolução Industrial, teve a questão da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi uma das revoluções que mais teve embates, mais teve conflitos, diferentemente da Revolução Industrial. A gente fala em Revolução Industrial foi justamente porque os povos, a população, ela se manifestava, mas de uma forma para que nas suas condições de trabalho, né, por melhores condições de trabalho, por salários mais dignos, foi, digamos, uma revolução mais pacífica, né? Claro que havia conflitos às vezes, porque os climas se animavam mais, tinha uma animosidade maior. Porém, a Revolução Francesa, ela teve muitos conflitos, muitas pessoas perdendo a vida, evidentemente. E aí foi a partir dessas contradições políticas, desses movimentos sociais, né,
no final do século XIX para início do século XX, da primeira metade do século XX, que o construtivismo ele teve ligação direta com essas contradições políticas e sociais. E aí o surgimento dessa nova corrente artística desenvolveu muitos trabalhos de artistas, né? Então a gente observa que os artistas desse movimento, eles buscavam diferenciar suas manifestações artísticas daquilo que se entendia por arte engajada, assim como também da chamada arte pela arte. E o principal objetivo do construtivismo era convencer e sim a disseminação da arte. Então, o construtivismo ele não tem um conteúdo específico a comunicar. O objetivo das artes construtivistas e também assim o principal objetivo dos artistas construtivistas era convencer a disseminação da arte. O que é essa disseminação? Que a arte que eles construíam, a arte que eles faziam, fosse propagada, fosse divulgada para muitas partes do mundo. Então eles tinham essa preocupação de fazer arte, de fazer obras com o intuito de expandir, de expansão. E isso foi muito importante durante essa primeira metade do século XX. Então, eles procuravam justamente se desprender daquela arte engajada, que como se chamava, arte pela arte, né? E aí, então, eles puderam fazer obras que fizessem com que houvesse aquela questão do convencimento, né? Aquela disseminação, como já foi dito, e o poder de convencimento que era empregado para as pessoas na época foi muito importante. Então, esse movimento ele surgiu num período meio conturbado, né, da sociedade europeia, devido a essas revoluções, a essas contradições, enfim, mas que foi muito importante se observar isso, né, se observar esse contexto histórico que assim, a gente tem que perceber que todo movimento artístico ele está caracterizado diante de um contexto histórico, diante de algum acontecimento, e aí ele está diretamente ligado a isso, né? A gente lembra que muitos movimentos artísticos eles surgiram a partir de grandes mudanças sociais, né? Então a gente pode observar isso. Bem, agora a gente vai ver a parte da ideologia, né? A parte ideológica, onde a gente observa o seguinte aspecto, que o construtivismo ele admite o artista como um engenheiro que constrói uma realidade ao invés de representá-la, da mesma forma que vê a pintura e a escultura como construções e não como representações. Então, o que a gente pode observar? Como a gente está podendo perceber, construtivismo é uma palavra que vem da palavra construir. E o que é construir? Construir é você, aos poucos, ir formando uma ideia, né? Então, o artista, ele constrói a sua realidade.
Então, ele vê o artista construtivista, ele vê as pinturas e as esculturas como construções, né? E não como representações. Por exemplo, um pintor, ele fez uma tela, ele fez uma pintura, né? Então ele não vê ali como uma representação artística, ele vê como uma construção, algo que ele desenvolveu, né? Que ele criou, né? A partir de uma ideia. E aí a gente tem uma definição ideológica, né? Que caracteriza justamente isso. A arte deve estar a serviço da revolução, fabricar coisas para a vida do povo, como antes fabricava, para o luxo dos ricos. Então a gente pode observar isso, né? A gente pode observar que essa definição ela representa bem essa parte ideológica, né? Essa parte da ideologia do construtivismo. E fabricar coisas para a vida do povo como antes fabricava para o luxo dos ricos, né? Então a gente pode observar que a ideologia do construtivismo ela está mais voltada para a vida do povo, né? Para o bem-estar do povo. Então o construtivismo ele tinha essa corrente ideológica, né? Ela tinha essa ideologia como forma de representação. E os artistas construtivistas, eles seguiam essa linha de raciocínio, né? Essa linha de pensamento. E dessa forma eles conseguiram conseguiram criar representações, né? Criar pinturas, esculturas como verdadeiras construções artísticas. Eles não estavam preocupados na forma de representações, pelo contrário, né? Eles admitiam sempre isso, essa questão de se construir essa realidade ao invés de representar. Então a realidade estava acima da representação. E essa frase ela é muito interessante, diz assim: a arte deve estar a serviço da revolução. Então muitas obras artísticas, muitas esculturas, pinturas, derivações estavam diretamente ligadas para essa questão da revolução. Então é muito importante a gente poder observar isso. Ainda falando sobre a parte da ideologia, a gente observa o seguinte aspecto, que os artistas construtivistas, em sua maioria, né, em sua grande parte, eles possuíam ideologias marxistas. Marxistas quer dizer relacionadas a Karl Marx. Karl Marx foi um dos principais pensadores e filósofos, né, do século passado. Então a maioria das obras construtivistas elas estavam baseadas na ideologia de Karl Marx, e eles se consideravam produtores de imagens, né? Assim como os operários são produtores de outros objetos diversos. Então, assim, os artistas construtivistas se consideravam produtores de imagens porque eles conseguiam desenvolver as suas obras de uma forma bem clara, né? De uma forma bem objetiva. E a partir daí, a partir dessa forma de pensamento, a partir dessa forma de se pensar, eles aboliram a ideia de que o trabalho artístico é superior às demais formas de trabalho, alheio ao cotidiano e à vida das pessoas. Então, o trabalho artístico ele não era mais importante do que outro tipo de trabalho, né? Essa ideia de que a arte era mais importante
do que outra forma de trabalho, justamente contrária ao cotidiano e à vida, ela foi abolida, né? Ela foi extinguida, porque, claro, o trabalho artístico ele tem a sua representação, porém, a gente tem que observar que o trabalho artístico ele tem evidentemente a sua representação, mas que ele não é mais importante do que outras formas de trabalho, né? A gente pode observar justamente isso. E esses artistas, eles eram produtores de imagens, né? Eles tinham essa preocupação de buscar referências dentro de um padrão. Então é muito importante a gente poder ver isso, né? A gente poder observar essas representações. Então, os artistas construtivistas, eles mudaram muitos conceitos que estavam vinculados à questão de que o trabalho artístico era mais importante do que as demais. E nisso eles construíram muitas obras, mas com esse intuito de que eles divulgavam, eles faziam esse trabalho meramente pela questão de construir obras, não para representá-las, né? Eles não estavam preocupados em representar essas obras diante de outros conceitos, pelo contrário, eles se preocupavam somente em construir, em criar, né? Eles não estavam preocupados depois no resultado da obra, na repercussão, se seria de uma forma positiva ou negativa, enfim. Eles estavam mais preocupados justamente nessa questão da criação, né? Então eles estavam preocupados somente com isso. Bem, ainda na parte da ideologia, a gente observa o seguinte, que o artista ele vinculava a seus projetos, ele visava contribuir socialmente ao suprir as necessidades físicas e intelectuais da nação. O que era isso? Bem, a gente pode observar no seguinte aspecto. Eles estavam preocupados com a visualização do social, né? Eles estavam preocupados com a questão de que muitas pessoas, né, ligadas na sociedade estavam voltados justamente para essa questão do que esses projetos eles viriam contribuir, né? Então a gente demanda, os artistas eles demandavam a questão de que os seus projetos eles teriam que ser destinados à população, né? E isso fez com que muitos artistas eles criassem seus projetos justamente visando essa questão, né? E para concretizar essas ideias, eles atuaram nas mais diversas áreas, né? Como a produção de máquinas e utilitários, até a criação de meios gráficos de comunicação. Então, assim, desenvolveu-se naquela época essa questão de que as obras, né, elas deveriam atingir isso, né? Então eles criavam máquinas, criavam utilitários, né? Os artistas construtivistas, que eles eram mais ligados a essa questão
da escultura até essa criação de meios gráficos. Olha aí, então meios gráficos de comunicação eles foram representados durante esse período, né? Então os artistas construtivistas eles tinham essa preocupação. Então, evidentemente, muito importante salientar isso, essa questão. Então, essa preocupação que eles tinham em suprir essas necessidades físicas e intelectuais da nação, de um povo, foi diretamente ligada a essa questão do construtivismo. Então a gente pode evidentemente observar isso. Outra coisa que a gente pode observar é a questão que eles idealizavam a socialização da arte. O que é essa socialização da arte, né? Socialização da arte significa que a arte ela deveria estar inserida dentro da sociedade, e isso foi muito discutido na época. Então a gente observa justamente isso. A arte ela deveria estar inserida na sociedade, mas ela não deveria ser levada para um lado político. Então essa idealização da socialização da arte ela levou a esses princípios, né? Então a gente pode evidentemente observar essa questão, né? Essa questão dessa socialização. Então é muito importante a gente observar isso, a gente poder observar que a arte ela tem que estar inserida dentro da sociedade de uma forma cultural, né? E não de uma forma política, né? E o que foi que aconteceu? Foram essas discussões acerca disso que fizeram com que houvesse uma cisão do grupo, ou seja, uma separação. E aí a gente observa isso. A gente pode observar isso. Então, essas discussões, se a arte devia estar inserida na sociedade ou se a arte deveria ser levada para o campo político, fizeram com que algumas discussões entre alguns artistas causassem essa cisão, causassem essa separação. Então essa função social da arte, né, se ela deveria estar voltada para a política ou se deveria estar voltada para a sociedade, fez com que acontecessem muitas discussões. E os artistas construtivistas eles debatiam muito, né? Eles questionavam-se muito dentro dessa função, né? Mas foram discussões sadias, né? Eram só questão de ponto de vista que cada um tinha, né? E aí aconteceu isso, né? Aconteceu essa separação, né? Então a gente evidentemente observa esse detalhe, né? Esse detalhe de que diante de tantas discussões de mudanças de pensamento, a gente observa isso. Bem, agora a gente vai para a parte das características, né? A gente viu muito essa questão da contextualização histórica, a gente viu muito essa questão da ideologia que era pregada, e agora a gente vai para a parte das características, né? Bem, então qual eram as características
das obras construtivistas, né? Então, os artistas construtivistas, eles utilizavam de formas geométricas simples para construir narrativas e representações através de cartazes, ilustrações de livros e revistas e projetos arquitetônicos. Então, assim, as representações, eles usavam formas geométricas simples, né? As formas geométricas, como a gente já viu em outras correntes artísticas, né? Então, os cartazes, né? As ilustrações de livros, os desenhos, né? em revistas, e os projetos arquitetônicos, que eram aqueles projetos direcionados para a arquitetura, eles foram representados diretamente nisso. E o que foi que aconteceu? Que ao seguir uma estética antinaturalista e de ordem matemática, eles se pretendia criar uma conexão entre arte técnica e tecnologia. Então, essa forma, essa caracterização do construtivismo, ele seguiu uma estética, ou seja, ele seguiu uma linha de pensamento. E diante disso, de acordo com a utilização dessas formas geométricas que eles evidentemente utilizavam, a gente pôde observar isso. A gente pôde observar essa questão da conexão que havia entre a arte, a técnica e a tecnologia. Então, toda essa questão, toda essa caracterização que existia, né, fez com que muitas representações construtivistas começassem a surgir. E eles buscavam justamente isso, né? Essa questão da criação estética, né? Das ordens, e principalmente a criação de conexões entre a arte, a técnica e a tecnologia. Eles buscavam a união dessas manifestações. E aí o que acontece? O artista, ele tornava-se um designer criativo, trabalhando conjuntamente com cientistas e engenheiros, né? Então assim, o artista, o pintor, o escultor, ele trabalhava juntamente com o cientista e com o engenheiro. Daí aí a gente consegue agora ter uma visão melhor do construtivismo, né? Então, os artistas, eles buscavam parcerias com os cientistas e os engenheiros da época. E como já foi dito, eles valorizavam a construção da obra em oposição à composição. Então, os artistas construtivistas, eles valorizavam muito a construção da obra, né? A construção do trabalho, né? Então, toda aquela elaboração do trabalho, todas aquelas etapas que eram feitas passo a passo, né? Os artistas construtivistas, eles procuravam valorizar isso. Então, eles tinham um pensamento oposto à composição. Então, a composição era importante, mas a construção da obra em si era muito mais valorizada pelo artista construtivista. E é o que a gente vê quando diz assim, para o construtivismo, a pintura e a escultura eram pensadas como construções e não como representações, ou seja, todos os trabalhos artísticos, sejam eles voltados para a pintura ou para a escultura, eles eram
pensado justamente para isso, né? Como construções e não como representações. Então, a construção, né, a forma como a obra ela começava a se engajar, começar a ser feita, essa construção fez com que elas fossem muito mais importantes dentro do trabalho construtivista do que até mesmo a representação. Então, quando a pintura e a escultura elas eram pensadas de que forma elas seriam feitas, né, de que forma elas seriam construídas, foi o que foi levado em consideração dentro do construtivismo. Então a gente pode observar isso, né? Não as representações, mas assim como as construções. Então isso foi levado realmente em consideração. Outra coisa que a gente observa é que o artista não podia representar a realidade, né? E deveria possuir um valor funcional e informativo, mostrando ao povo visualmente a revolução em andamento e mantendo um diálogo com os meios gráficos e fotográficos de comunicação. Então, esse valor funcional e informativo ele era levado ao povo, ele era levado à população, e justamente por isso, né, que se mantivesse um diálogo, né, entre os meios gráficos e fotográficos de comunicação. Então, quando eles construíam essas obras, né, o espectador ele via isso de uma forma bem clara, e genericamente eles usavam elementos geométricos, né? Os artistas construtivistas eles abusavam muito das formas geométricas, as cores primárias, né? O uso de fotomontagens, onde eles criavam fotografias e montavam a partir de outras, e tipografias em suas obras, né? Em modelos tipográficos. Então o artista construtivista ele não podia representar aquela realidade, né? Ele procurava criar obras, né, a partir de elementos que estavam diretamente ligados aos meios de comunicação. E daí então surgiram muitas obras ligadas a isso, né, essa parte da comunicação. Então, naquele período, os meios de comunicação eles estavam se propagando, se difundindo, né, se inovando, e daí a gente pôde, evidentemente, observar isso. Os artistas defendiam as formas puras e elementares, sem o excesso de ornamentos da arte do passado, né? A escultura foi a grande beneficiada pela contribuição construtivista, que modificou a noção tradicional de esculpir, né? Então, o que acontece? Dentre as várias formas de arte que foram construídas, que foram divulgadas, que foram bastante utilizadas dentro do construtivismo, aquela que sofreu mais benefício foi justamente a escultura, porque ela sofreu modificações na forma tradicional de esculpir, né? Então, o construtivismo ele apresenta a ideia de construir usando materiais naturais e sintéticos oferecidos pela industrialização. Então, o que acontece? Quando se obtém, né, essa questão de se construir a partir de materiais que são naturais, houve toda essa revolução, houve toda essa mudança na forma
de se construir os objetos. Então, como a escultura ela precisa de materiais, né, para que formas sejam criadas, para que formas sejam feitas, então ela se baseia nisso. Então, dentre todas as formas de artes que existiam, né, a arquitetura, a pintura, a música, a literatura, né, dentre todas as formas de arte existentes durante esse período, a escultura foi a que sofreu mais, a que teve mais mudanças, né, que teve mais contribuições do pensamento construtivista. Então, muitas obras na parte da escultura foram criadas, né? E foi a partir do uso desses materiais, né, que a indústria oferecia, que muitas obras construtivistas surgiram, né, durante esse período. Então a gente pode observar isso durante essa corrente do construtivismo, né, que os artistas eles defendiam essas formas sem o excesso de ornamentação da arte do passado. Então, assim, os artistas construtivistas eles não estavam preocupados na questão da ornamentação, daquela coisa mais estética, né, daquela coisa mais voltada para a beleza em si, mas ele defendia muito essa questão da forma pura, da forma elementar, da forma simples, né? E aí foi onde que a escultura foi bastante beneficiada. E nisso, o que foi que aconteceu, né? Então, as obras elas se apresentam como objetos compostos de elementos geométricos em materiais diversos, como o metal, o vidro, o papelão, madeira, acrílico, plástico e etc., né? Então, assim, as esculturas, né, os objetos que foram construídos durante esse período do construtivismo, eles surgiram a partir de diversos materiais, né? Então, como vocês podem ver, foram materiais industrializados. E o que foi que aconteceu? O aparecimento de novos materiais implica na geração de novas técnicas e sistemas de construção, que por sua vez determinam o surgimento de novas estruturas e aparências. Então, assim, o que foi que aconteceu? A princípio, eles utilizaram esses elementos que eu acabei de citar, né? O metal, o vidro, o acrílico, o plástico, né? Dentre outros. E o que foi que aconteceu? Com o surgimento de novos materiais, implicou na criação de novas técnicas, e aí o surgimento de novas estruturas e aparências, ou seja, eles começaram, os artistas construtivistas, a criar novas esculturas a partir de outros materiais. E aí eles viram que precisava se mudar a questão da técnica, né, a forma pela qual eles iriam construir esses materiais. E aí obteve-se isso, né? Obteve-se essa questão das obras, né? Então a gente pode observar isso. E o construtivismo é uma forma de arte despida de aura, mais próxima do povo e a serviço do bem comunitário, atuando na direção utilitária do desenho industrial e arquitetura. Então, como já foi dito, quando ele diz assim, é uma forma de arte despida de aura, significa dizer que o construtivismo ele não se preocupava nessa questão da estética, né? Ele não se preocupava nessa questão se ao final da obra ela iria impactar pela sua beleza, pela sua estética. Não, ela estava mais voltada para o povo, né? Estava mais voltada para o serviço da comunidade. Então, as obras construtivistas ela tinha essa característica principal, né?
e como já foi falado, foi voltado justamente para a parte do desenho industrial e da arquitetura. Nisso, nós temos agora os principais nomes de artistas construtivistas. A gente pode citar Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, El Lisinskiy, Nikolai Punin, Alexandrovich Vesnin, Naum Gabo e Anton Pevest, né? Então, todos esses nomes, eles foram os principais expoentes da arte construtivista, né, do construtivismo durante o século XX, né, final do século XIX para início do século XX. Agora nós vamos ver aí algumas manifestações na pintura. Então a gente tem aí primeiramente uma obra de Alexander Rodchenko, né? E a gente tem por título Realistic Abstraction, né? Abstração realista, a gente traduzindo. Então essa sua obra, né, do construtivismo, vocês podem observar algumas formas geométricas, mas o predomínio das cores mais claras, né? Aí ao fundo a gente tem já uma posição de uma cor mais escura, e a gente observa isso, né? Essa obra ela é do ano de 1940 e mostra justamente essas características do construtivismo, né? A gente vê o predomínio das cores claras, mas em oposição ao fundo a gente tem as cores mais escuras. Aí agora nós temos um outro tipo de manifestação construtivista, agora em forma de cartaz, de Alexander Rodchenko. A gente tem aí Promotional Poster for East and West, e esse cartaz ele é do ano de 1923, e aí ele mostra, né? Ele mostra o predomínio, a oposição de cores, né? Do verde, do vermelho, a presença do preto também, né? A gente pode observar isso. A gente tem mais um cartaz de Alexander Rodchenko, denominado de Books, do ano de 1924, né? Então a gente observa nesse cartaz agora já alguns elementos artísticos e visuais bem nítidos, né? Uma pessoa transmitindo uma mensagem, não consigo compreender evidentemente o que está sendo falado, mas a visão do espectador é justamente essa, né, de que está sendo mostrado uma mensagem, né? A pessoa ela está querendo mostrar alguma coisa, né? Querendo dizer algum aviso, alguma mensagem importante, então está sendo mostrado aí. Aí a gente tem uma pintura agora de Vladimir Tatlin, em que nós temos aí por título Board Number 1, né? Ou seja, quadro número 1. Então aí a gente agora tem uma pintura também de um dos mais famosos artistas construtivistas, no caso Vladimir Tatlin, né? Então a gente tem cores bem destacadas, né? A gente tem essa questão, a gente também tem duas palavras ali que também não consigo identificar, mas a gente também vê essa questão da simetria das cores, da simetria das formas que foi colocado aí nessa forma.
A gente também tem mais um exemplo aí de Vladimir Tatlin, chamado de Monument to Commemorate the 30th International, né? Essa obra ela é do ano de 1920 e aí a gente vê os traços simétricos, né? A harmonia das formas, né? Dessa obra construtivista. A gente tem uma ideia de uma coisa futurista, né? E a gente observa nessa obra de Vladimir Tatlin, né? Essa questão das formas, da sinuosidade que ele utilizou, né? Uma arte bem estética, bem bonita, bem desenvolvida, né? Então os artistas construtivistas eles tinham essas características. A gente tem outra manifestação agora na arte plástica, né? De Vladimir Tatlin, chamada de counter relief, né? Então a gente vê aí já algumas formas, né? Aí muita gente pode pensar assim, mas isso é arte, né? Bem, é preciso entender o seguinte, que a visão de uma pessoa, de um estudioso, de uma apreciadora, de um apreciador de arte, a visão dele é diferente totalmente da nossa, né? Às vezes você pode olhar e assim se perguntar, mas isso é arte mesmo? Será que é? Não estou vendo nada demais disso. Porém, o olhar do apreciador artístico, ele se relaciona com o olhar crítico do olhar do autor. Claro que isso é uma arte, né? Claro que isso é uma arte. Dentro da visão do artista construtivista, no caso, ele está preocupado justamente com isso. Então, isso evidentemente é uma arte, né? E é uma arte muito representativa. Então, às vezes a gente pode achar que não seja arte, né? Mas dentro do ponto de vista dos artistas construtivistas, claro que isso é uma arte bem importante. A gente tem agora uma pintura de L. Lissitzky, né? Que tem por título Beat the Whites with the Red Wage, né? Essa pintura era do ano de 1920 e aí a gente observa algumas formas geométricas presentes, né? Como a gente viu, o construtivismo ele está caracterizado pela questão das formas geométricas, né? Levado em consideração muito isso, essa questão das formas geométricas, né? A gente vê aí a presença de um triângulo, né? Mais ao centro a gente tem aí um círculo, a presença de quadrados, de formas geométricas que fazem com que, evidentemente, a presença do construtivismo ele esteja bem presente, né? Ele esteja bem ligado. A gente tem algumas palavras aí também que eu também não consigo identificar o seu significado, mas a gente observa isso. Agora, a gente tem outra manifestação, outra ilustração de L. Lissitzky, Illustration Tour for the Voice, né? Também no ano de 1920. Então a gente observa aí alguma representação que agora eu também não consigo compreender o que está sendo escrito, o que está sendo dito ali, mas a gente observa aqui no canto, a gente tem o nome de 3 cidades. A gente tem ali London, no caso Londres, Paris e Berlim, né? Londres, capital da Inglaterra, Paris, capital da França, e Berlim, a capital da Alemanha, né? E aí a gente observa alguns símbolos ali, umas caveiras, algumas representações ali, um ponto de exclamação. E aí a gente observa isso, né? A gente observa
essa questão desses símbolos que está sendo representado. A gente observa isso. Outra ilustração de El Lissitzky, né, que tem por título New Man, né, Homem Novo, do ano de 1923. E aí, pela representação construtivista, a gente imagina que seja um homem, né? Mas um homem desenhado, um homem manifestado na questão do construtivismo. Então a gente observa isso, né? Essa questão do construtivismo, né? Do homem em uma visão construtivista. Então a gente observa isso. A gente agora tem uma manifestação construtivista na parte da arquitetura de Viktor Alexandrovich Veznin, que nós temos aí o Mostor Department Story, né? Do ano de 1928. Então essa obra agora está mais voltada para a questão da arquitetura. E aí a gente observa isso, né? Observa toda essa questão da arquitetura, né? Que está sendo colocada nessa manifestação. A gente também tem uma manifestação na parte da escultura de Naum Gabo. Nós temos aí por título Sculpture Founded by Naum Gabo of Gais and St. Thomas Hospital, né? Essa escultura construtivista ela está localizada em Londres. A gente pode observar ali ao fundo o Big Ben, um dos principais monumentos artísticos e culturais do mundo. E essa escultura construtivista, ela é como se fosse uma fonte, né? Jogando água, como vocês podem observar. E essa escultura de Naum Gabo, ela é uma das principais representações construtivistas que surgiram durante aquela época, né? A gente pode observar isso. Outra escultura de Naum Gabo é essa representação construtivista que está na Holanda, né? E ela é chamada de Sculpture by Naum Gabo em Rotterdam, the Netherlands, ou seja, ela está localizada na cidade de Rotterdam, na Holanda, né? Então a gente vê aí novamente traços, formas, características de uma obra construtivista, né? De uma obra construtivista. A gente vê agora uma manifestação na escultura também de Anton Pevnes, que chama de 30 Degrees of Dynamism, né? E ela mostra justamente essa questão das formas geométricas. E é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter gostado, que vocês possam ter se aprofundado bastante. Hoje a gente falou sobre o construtivismo, quando e onde surgiu. Só recapitulando, ele surgiu na primeira metade do século XX na Rússia, né? E surgiu diante dos movimentos culturais, dos movimentos políticos da sociedade naquela época. A questão ideológica ela estava mais representada na questão do construir e não da representação. A gente observa isso. Na questão das características, a gente observa muito a questão das formas geométricas, dos objetos, dos utensílios que são utilizados, certo? E a gente, ao final, viu os principais artistas construtivistas, sejam eles na pintura, sejam eles na escultura, nas artes em si. E a gente viu que o
construtivismo, como já foi dito, o conceito estava baseado no construir e não na representação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Tudo de bom.